Deus, aleluia. Para você que está aí na sua casa, bom dia. Que a paz do Senhor seja sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família. Você já coloca aí perto do seu aparelho, você já coloca um copo d'água, e daqui a pouco nós vamos estar aqui consagrando a água desta manhã, que vai ser a cura. Então você recebe a palavra de Deus, recebe o louvor, a adoração desta manhã, como nós, igrejas aqui presentes, também estamos recebendo e também estamos nos alimentando. E neste momento, o nosso coração, ele já está pronto para ouvir a palavra do Senhor. Palavra que o Senhor tem para cada um de nós. Eu não sei se é o que nós queremos ouvir, mas é o que nós estamos precisando ouvir aqui nesta manhã. É o que nós estamos precisando ouvir para enfrentarmos esse novo mês que está começando, que hoje é o segundo dia dele, para a honra e para a glória do nosso Pai. Deus é tremendo, Ele é maravilhoso. Glória a Deus, aleluia. E quão grande é esse Deus, tão maravilhoso na nossa vida, amém? Glória a Deus, aleluia. Santo, santo é o teu nome, Senhor. Deixando um aviso para a igreja, próxima sexta-feira nós temos nossa reunião de Uniora. Uniora quer dizer unidos em oração e intercessão, é às 20 horas, mais de 20 até às 21 horas. Você que está na sua casa, você que está tranquilo, venha participar aqui conosco em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. E também amanhã nós temos casa de paz na casa da Geralda Magela, vai ser às 16 horas, lá no José Augusto Guerra. Então você também está tranquilo, participe, convide alguém para estar indo lá, amém? Glória a Deus, aleluia. Oh, tu és tremendo, Senhor. Bendirei ao Senhor para sempre, proclamarei que o Senhor é bom. Bendirei ao Senhor para sempre, proclamarei que o Senhor é bom. O Senhor reina, reinará com majestade. O Senhor reina em justiça e verdade. O Senhor reina, reinará com majestade. O Senhor reina em justiça e verdade. O Senhor é bom. O Senhor é bom. Tuas misericórdias duram para sempre. O Senhor é bom. O Senhor é bom. Tua misericórdia dura para sempre. Aleluia. O nosso Deus é bom, Ele é maravilhoso. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Filhos de Deus, bom dia. Paz seja convosco. Olhe comigo, Senhor meu Deus, nesta manhã eu estou aqui no primeiro culto do mês de abril. Pai amado, eu quero que o Senhor me use para que este mês seja um mês de salvação para a vida de muitos, através da minha vida, que eu vou buscá-los para o Senhor, que eu vou recuperá-los para o Senhor, em nome de Jesus, porque o desafio para a minha vida nesta campanha, que até o final eu consegui trazer uma pessoa para fazer esta corrente da proteção e do livramento.
que o Senhor me use como instrumento nas tuas mãos, para que os frutos que eu tenho produzido venha a ser completo, para que tudo que eu te pedir, o Senhor possa me atender e me responder em nome de Jesus. Continue tratando com cada um de nós neste culto que já iniciou, em nome de Jesus, que tenho certeza que os teus milagres continuarão acontecendo em nossa vida, em nossa casa, família e no nosso bairro, em nome de Jesus. Amém. Amém. A você que está aí assistindo o culto, eu reforço para você colocar do lado do seu aparelho a vasilha com água, que vamos consagrá-la ao Senhor, para que ela se torne um remédio para a tua saúde e a unção que você precisa para praticar o que Deus vai falar com você nessa oportunidade, em nome de Jesus. Nós estamos na semana da libertação. Não sei quando vocês olharam lá no grupo, vocês olham, né? Aparelho, se você olhou, você viu lá que nós estamos na semana da libertação. Semana que a gente convidar a pessoa que é viciada, pessoa que fica ouvindo voz, barulho inexistente, para ser liberta, né? Mas eu começo orando para Deus me libertar e te libertar, para você produzir, para eu produzir, porque muitos de nós estão presos, estamos presos, que a gente não produz para Deus como se deve, e por isso Deus está segurando lá no mundo espiritual as bênçãos, não está respondendo, porque a gente também não está respondendo o que Ele está falando conosco. Põe a mão no coração. Creio que aqui não deve ter ninguém, tem alguns isso. Se tiver, põe a mão na boca, né? Mas quase todo mundo está aqui já é pessoas que já congregam. Senhor meu Deus e poderoso Pai, neste momento que nós estamos na Tua presença, na semana da libertação, eu começo, Deus, orando por cada um de nós, começando de mim pelo altar, a cada frequentador desta congregação, da liderança e membresia, que possa, meu Deus, ser liberto para produzir para o Senhor, como se deve, porque temos sentido, ó Pai, que muitas vezes estão sendo retidas no mundo espiritual, porque nós aqui na terra não temos cumprido o conforme a Tua palavra, as Tuas regras. Por isso, ó Pai, nos liberte, para que a gente liberte outros que estão escravizados pelo mundo, pelo pecado e pelo diabo, para que a gente seja o instrumento do Senhor para levar, ó Deus, a libertação aquele que está viciado nas drogas, no cigarro, na bebida alcoólica, que está viciado, meu Deus, na mentira, que está viciado, meu Pai, em falar palavrões em nome dele. Por isso, ó Pai amado, liberta os nossos pés para caminhar em direção ao perdido, para que nós possamos, ó Deus, ser a Tua resposta para o mundo perdido, para aquela pessoa que está acabando por libertação. Mas eu peço também, ó Pai, que essa unção de libertação esteja neste lugar, que se tem algum aqui, que tem algum vício e precisa se libertar, que o Senhor liberte, tire a vontade, tire o prazer de praticá-lo, em nome do Senhor Jesus, porque nós, ó Pai, precisamos deste milagre na nossa vida e sobre a Tua igreja, porque o inimigo, ele pode, ó Deus, usar dessa situação para poder atuar. E por isso, ó Deus,
nós clamamos a Ti a Tua libertação, para que nós possamos, em nome de Jesus, ser a testemunha viva do Senhor diante dos homens, para que nós possamos, ó Pai, ser aquela pessoa que alguém olhe e veja que nós nos libertamos pelo Teu poder e pela Tua palavra. Em nome de Jesus, eu dou uma ordem a você, espírito maligno, que está tentando aproveitar o que está aproveitando da situação para atuar nessa vida, causando desespero, escravizando através de uma perturbação à noite, vozes, barulho inexistente, pesadelos, sonhos horríveis, ou ficar sonhando com frequência com pessoas que já morreram. Eu te dou uma ordem, sai em nome de Jesus. Deixa a vida, deixa a casa, deixa o pensamento desta pessoa de forma poderosa, para que a libertação de Deus esteja presente sobre a nossa vida, de forma completa, em nome de Jesus. Amém. Amém? Diga assim: eu creio na libertação do Senhor em todas as áreas da nossa vida, e eu tomo posse da libertação na minha vida, em nome de Jesus. Amém? Amém? Vamos aplaudir o Senhor? Glória, glória, oh glória, aleluia, bendito é o Senhor. Glória a Deus. Nós vamos ver lá em Gênesis, no capítulo 28. Capítulo 28, a partir do versículo 10. A palavra do Senhor nessa oportunidade. Glória a Deus. Gênesis 28, versículo 10. Gênesis 28, versículo de número 10. Versículo 10 diz: Jacó partiu de Berseba e seguiu para Arã. Quando chegou a certo lugar, ali passou a noite, porque o sol já se havia posto. Pegou uma das pedras do lugar e fez-na seu travesseiro, e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou, eis que estava posto na terra uma escada, cujo topo atingia o céu. E os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Eis que o Senhor estava perto dele e lhe disse: eu sou o Senhor Deus de Abraão, seu pai, o Deus de Isaque. A terra em que agora você está deitado, eu a darei a você e a sua descendência. A sua descendência será como o pó da terra. Você se estenderá para o ocidente e para o leste, para o norte e para o sul. Em você e na sua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que eu estou com você e o guardarei por onde quer que você for. Farei com que você volte para essa terra, porque não o abandonarei até eu cumprir aquilo que lhe prometi. Quando Jacó despertou do sono, disse: na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não sabia. Temendo disse: quão temível é este lugar, que é a casa de Deus, a porta do céu. E
Na manhã seguinte, Jacó levantou de madrugada, pegou a pedra que havia usado como travesseiro e a pôs em pé, como coluna, e sobre o topo dela derramou azeite, e ao lugar da cidade, que antes de chamava a luz, deu nome Betel. Jacó fez também um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, me der pão para comer, roupa para vestir, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será meu Deus, e a pedra que pus por coluna será a casa de Deus, e de tudo o que me concederes, certamente eu darei o dízimo. Amém. Glória a Deus. Podem assentar, você que está de pé. Irmãos, graças a Deus que nós estamos aí, na casa do Senhor, nos primeiros cultos do mês de abril. Como nós passamos sobre a nossa cabeça, quarta-feira passada, o Salmo 121, que diz que o Senhor guardará a nossa saída e a nossa entrada. Então Deus guardou a nossa saída de março e a nossa entrada no mês de abril. Hoje nós já vamos passar sobre a sua cabeça, na hora da formação da corrente, o Salmo 91, para que Deus nos conceda a proteção, o livramento do mal da nossa casa, família e de tudo que nós queremos e desejamos. Na campanha que nós estamos desenvolvendo, a campanha da proteção e livramento, hoje é o 5º elo que nós estamos formando. Nesse 5º elo, quem começou na quarta-feira de cinzas, nós estamos ungindo o 4º. São os 4 cantos do quarto, ou dos quartos, que às vezes sua casa tem mais de um quarto. Então você tem que ungir o quarto, todos os quartos da casa. Os cantos. Mas também ungir a cama, que ali deita alguém. A do casal, claro que tem que ungir um lado do outro, né? E o casal dorme de um lado, dorme do outro. Então tem que ungir os dois lados. E ao ungir, pede a Deus para curar, libertar, salvar quem não dorme. Aquela pessoa que dorme ali. Você sabe o nome? Não, a pessoa não tem o nome para Deus. Deus aqui dorme onde está. E eu quero que o Senhor, você sabe alguma coisa que ele precisa se libertar, que ele precisa se curar, mas também que Deus o salve. Que a bênção de Deus não pode ficar na vida de uma pessoa só com cura e libertação. Tem que ficar com salvação, que é a bênção número 1. O motivo principal que o Senhor veio a essa terra foi para nos salvar. Ele veio para salvar o ser humano. Ele veio para nos salvar. Então, por isso que é chamada a bênção número 1. E a gente não pode abrir mão dela pela nossa família. Mas tem que fazer por onde? Também a família ser salva. Não é você só orar. Tem que fazer por onde? Dar testemunho, convidar para vir, a congregar se mora junto com você, é claro. Porque se mora em um lugar distante, aí não tem jeito. Mas se mora aqui próximo, você tem que levar uma cartela para ele, ou para ela trazer a chave e colocar no local. Né? E tem que levar uma cartela. Se ela mora na mesma casa que você, para que ela possa também fazer os pedidos dela e trazer. Que é um dos motivos que a gente tem que usar de todas as formas e maneiras para envolver as pessoas no reino de Deus.
Eu à noite estou trazendo um sobrinho meu, aí ele vai trazendo a esposa e a filha. Quer dizer, que coisa que maravilhosa. Eu convidei um só, estou trazendo 3, mas semana passada veio outro meu sobrinho, o filho do Márcio, o que faleceu. Ele veio também participar. Hoje, assim que eu chegar em casa, estou mandando mensagem para ele. Olha, hoje, estou passando aí a partir das 7h30. Vai te pegar. E a gente tem que argumentar. Eu pego eles lá no Milionário. No Milionário tem umas 4 ou 5 igrejas quadrangulares, fora as outras igrejas. Ah, isso aqui é tão perto ali numa igreja, mas é mais perto que eu te pego no portão. A gente tem argumento. E para eles ir em qualquer igreja lá, eles têm que andar no mínimo uns 3 ou 4 quarteirões. Eu pego ele no portão de casa e trago aqui na porta da igreja. Falei, não é mais fácil eu pegar vocês no portão da casa de vocês e deixar vocês na porta da igreja, que se tiver chovendo, trazendo frio, qualquer coisa, dá para vocês ir. Porque quanto que vocês caminham? Quanto vocês andam? Esse sentido que é bem melhor. E eu nunca falei, eu saio mais fazer para pegar vocês aqui. O trabalho maior é meu do que os seus. É mais ou menos aquilo que os oficiais de Naamã falou com Naamã. Porque o Naamã, eu já preguei tantas vezes, e creio que você já leu, que o Naamã ia embora, doente e morrer com a doença. Mas o pessoal que estava com ele, meu pai, se o profeta tivesse pedido uma coisa difícil, acaso não faria? Ele só te disse, vai tomar banho lá no Jordão e ficar fora. Aí o Naamã foi lá e foi falar. Mas se não tivesse alguém próximo para poder argumentar, porque tem pessoas que ficam argumentando com ela, porque senão ela não continua. Senão ela não permanece, é longe, é demorado, é não sei o quê, é um diabo, coloca um monte de coisa. Primeiro que o pessoal não vir, se vier, para não permanecer. E a gente, como luz, como enviado de Deus, a gente tem que ter um argumento para envolver aquela pessoa e deixar ela sem resposta. Igual eu falei com o meu sobrinho. Pois vocês têm que andar uns 3, 4 quarteirões para chegar numa igreja. Aqui eu te pego no portão e te deixo na porta da igreja. Qual é mais fácil? Pergunta ele. Qual é mais fácil? É mais fácil o senhor pegar a gente aqui na porta e deixar na porta da igreja. Tem que ter argumento. Tem que orar a Deus para dar argumento. Que a gente não consegue ganhar ninguém, não consegue permanecer ninguém, não consegue cumprir o propósito de Deus que nos chamou e escolheu para produzir, para o seu reino. Ungido o quarto. Então, quem está hoje no quinto é. Ah, pastor, como antes? Acompanha a carteira. Acompanha só a carteira. A carteira vai mostrando cada lugar que você vai ungir. Vai acompanhando. Cada elo você vai acompanhando e trazendo a sua chavinha. Se não deu para cá, traz comigo e assim vai. É uma por semana que a gente deve trazer. Eu não sei se você, quando você orou para esse mês de abril, você só orou por você. Meu Deus, me abençoa. Tá assim, você orou pela igreja? Deus abençoa a nossa igreja. Que seja uma semana de gente nova, né? Que seja um mês de gente nova. Que eu vou estar levando para ocupar aquela cadeira vazia, para encher a nossa igreja embaixo e depois a academia. É oração que tem que ser feita. Que eu orei assim. Nas minhas orações da meia-noite. Eu orei por mim, orei pela minha família, orei pelo que eu quero, que Deus me abençoe, e orei pela igreja.
pela obra. Falei, Deus, está findando, mas o que eu pude fazer pelo Senhor e pela obra, eu fiz. Está chegando abril, me dê vida e saúde, para que eu possa fazer pelo Senhor e pela obra. Que venha ser um mês, que a gente veja gente nova, gente voltando, que está sumida, através da nossa vida, nós conseguimos recuperá-los. Que o Senhor me use, para que eu possa levar aquele que está precisando de mim, para ser curado, para ser liberto e salvo, em nome de Jesus. Essa é a oração. Porque se você souber, Deus não fala nada da obra. Deus está ouvindo e vendo. E a bênção estará retida. A tua cura, a tua libertação, a solução daquele problema que você está precisando. Até a salvação dentro da sua família. Porque muitas vezes a família ela vai ser salva através de uma outra pessoa que vai pregar para ela, que vai testemunhar para ela, que vai chegar para ela e falar, acompanha tua mulher para a igreja, cara. Acompanha tua mãe para a igreja, acompanha teu pai. O que você está fazendo? Esse treinamento, então, pois então vai com eles. Um cara lá no serviço, lá no emprego dele, vai pregar para ele lá na escola. Sabe por quê? Porque aqui você está pregando os vizinhos. Você não está fazendo nada disso. Vai passar batido a pregação para eles também. Eu fiquei incomodado com a pregação da semana passada, que fala sobre a prosperidade. Aí eu falei, que Deus deu para nós uma palavra dizendo assim, a prosperidade faz a gente chegar lá. Então por que algumas coisas não chegam? Por que algumas coisas não chegou lá? Porque a prosperidade, ela vem de Deus, mas ela só acontece na terra pela atitude do homem. Pela nossa atitude. Se essa atitude for parada, vai ficar parada. Mas a nossa atitude é de movimento. Por isso que o Senhor disse para Josué, ser forte e corajoso. Ele tem que ter coragem para se movimentar. Para tomar decisões. Tomar decisões. Porque assim então a prosperidade ela vai acontecer. Mas se a gente não fizer nada, ela também não vai acontecer. Bom, irmãos, como hoje vamos ir no quarto, qual é o objetivo da unção do quarto? Para que haja paz, descanso e sono. Aí Deus trouxe a nós aqui na história de Jacó. Jacó, que era filho de Isaac, junto com Esaú. Só que o Jacó não era o primogênito. Ele era o segundo. Ele nasceu depois. Eram gêmeos, mas ele nasceu depois. A Rebeca, que era sua mãe, na gravidez, ela estava sentindo muita dor naquela gravidez. E ela então orou ao Senhor, falando com Deus por que aquilo acontecia. Aquela gravidez com muita dor. Aí Deus respondeu para ela, porque duas nações brigam dentro de você. Dois povos estão brigando dentro de você. Porque Jacó e Esaú já saíram do tapa dentro do ventre da mãe. Tanto é que quando Esaú nasceu um menino. Aí eu digo, peraí, a parteira, olha, deu uma mão aqui. Que geralmente nasce primeiro a cabeça. Jacó nasceu primeiro foi a mão. Porque a mão dele veio segurando o calcanhar do seu irmão. Então, quando saiu do ventre da madre, o Esaú, a mão dele já apareceu outra vez segurando o calcanhar dele. Né? Veio segurando o calcanhar do irmão. Como que ele não estava
que nem ele sabia, porque ainda ele estava em formação. Mas aqui fora, ele ficou sabendo dessa bênção, que era uma bênção importante para a sua vida, que era um seguimento, era um propósito de Deus, era uma direção de Deus aqui na terra, por um povo escolhido do Senhor, através de Abraão. E Jacó, ele fez de tudo para que esta bênção viesse a ele, para que esta bênção acontecesse na sua vida, porque por direito ela seria do Esaú. Tanto é que o pai, Isaac, ele amava mais Esaú. E ele fazia de tudo para que a bênção chegasse para o Esaú. Mas quando já Isaac estava velho e ele ficou cego, eu creio que tudo que acontece nessa terra, na vida do ser humano, é propósito de Deus, Deus permitiu que ele ficasse cego. Então Isaac, ele ficou cego. Ele não ficou cego e morreu. Ele ficou cego e viveu muitos anos. Muitos anos. Ele ficou cego. E viveu muitos anos. E dentro dessa situação, ele chama o Esaú e diz: Esaú, vai lá e prepara aquele cozinhar para mim comer e te abençoar. Passar para você a bênção da primogenitura. Quando ele falava isso, a Rebeca, que amava mais Jacó, né, torcia mais por Jacó, estava ouvindo atrás da cortina. E chegou para Jacó e disse: Jacó, o seu pai disse para que Esaú prepare o cozinhar, porque o Esaú também era um excelente caçador e também cozinheiro de mão cheia. Vai lá e caça, prepara para me abençoar. Então, o seu pai falou para Esaú: só que é você que vai ser abençoado no lugar dele. Você vai receber a bênção da primogenitura. Mas como, mãe, que eu posso chegar diante do pai? Mesmo cego, ele vai perceber que não é Esaú. Havia diferença no corpo, porque Jacó era liso, ele não tinha pelo. E Esaú era peludo, né? Ele era todo cheio de pelo. E também o cheiro, porque Esaú só ficava no mar, caçando. Mas Jacó ficava mais dentro de casa. Então, ele tinha cheiro de casa. Então, quando uma pessoa fica cega, a audição e o tato se torna então algo, né, sobrenatural nessa vida. Então a pessoa conhece pelo tato e também pelo ouvido situações, porque não enxerga com os olhos naturais. Ele precisa ter um tato apurado, ele precisa ter um ouvido apurado. E Isaac tinha isso, o tanto o tato como o ouvido. Mas Abraão falou: deixa isso comigo, porque eu vou preparar todas as coisas. Prepara o animal, mata, traz para mim, e eu preparei cozinhar para o seu pai, que ela sabia o gosto dele. Tire a pele do animal. Para que, mãe? Tire a pele do animal. Que você matar o cabrito lá, que você tem que matar. E traz para mim. Aí na hora de apresentar, diante de Isaac, o que ela fez? Estratégia, irmãos. Porque a coisa que nós precisamos conquistar, que precisa de ser, que a gente precisa de ser estrategista. Tem que ter estratégia para chegar lá, estratégia para alcançar o objetivo, o propósito, a bênção. Porque tem hora que a gente, ó Deus, me dá isso, me dá aquilo, mas a gente não tem nenhuma estratégia
Rebeca, ela teve uma estratégia certa, porque ela conhecia, né, o gosto do marido. Então ela preparou. E agora, como que Jacó poderia chegar diante do pai? Se ele tinha um taco capurado e ouvido também. Ela disse: você chega normal, não tenta mudar a sua voz não. Mas chega aqui, aquela pedra do animal que você tirou, me entrega ela aqui. O que ela fez? Colocou no braço dele, nos dois braços e no pescoço. Foi lá e pegou uma roupa do Esaú e vestiu em Jacó. Agora, para que eu não vestir a roupa do meu irmão? Você tem que vestir a roupa dele. A estratégia deu certo. Porque quando Jacó apresentou, ele falou: meu pai, vem trazer o alimento que o Senhor pediu. Peraí. Você é um homem muito rápido? Você já preparou? Pai, porque Deus me abençoou, eu consegui pegar a caça com rapidez e preparar o que eu cozinhar para que o Senhor pudesse comer e me abençoar. Mas a voz não parece ser de Esaú, parece ser de Jacó. É Esaú? Não, eu sou Esaú. É que eu estou na barra, então eu vou lá comer. Vamos para então me entrega o cozinhar. Aí pegou para ele, ele comeu, lambeu os beiços e disse: que delícia esse cozinhar. Agora se aproxime para que eu possa te beijar e te sentir. Olha, aí o Jacó vai proceder e segura o braço dele. Ele segurou o braço e passou a mão. Aí todo piludo, era o pelo do animal que estava lá. Deixa eu deixar teu rosto. Ele abate, ele cai no pescoço dele. E assim, na estratégia que Rebeca preparou para que Jacó fosse abençoado e recebesse a primogenitura, deu certo. Porque quando Isaac pula no pescoço dele, segura, passa a mão, tudo peludo, o beija e cheira a sua roupa. Aí ele deixa essa bênção aqui, né? Então 27, 27 não. No 27, versículo 27 de Gênesis, ele fala assim: ele se aproximou e o beijou. Então o pai cheirou, aspirou o cheiro da roupa dele e o abençoou e disse: eis que o cheiro do meu filho é como o orvalho do campo, que o Senhor abençoou. Deus lhe dê o orvalho do céu e da exuberância da terra e fartura de trigo e de vinho, que povos sirvam a você e nações reverenciem, que você seja senhor dos seus irmãos e os filhos de sua mãe se curvem diante de você. Maldito seja o que te amaldiçoar e abençoar quem te abençoar. Esta foi a oração que Isaac fez para Jacó, mas ele achando que era Esaú. Olha a estratégia. Porque muitas vezes, irmãos, para alcançar certo objetivo e propósito, nós temos que montar uma estratégia para conseguir casa própria, conseguir uma carteira de habilitação. Eu lembro quando eu fui tirar minha carteira, qual foi a estratégia? Não falar com ninguém, só minha esposa. Porque quando eu falava com os outros, no quarto exame que eu fiz, saí falando para Deus e todo mundo aqui na terra. Gente, mas eu errei em coisas simples. Deixei o carro apagar umas 3 vezes. Umas 3
droga e tal, tantas horas, eu estou lá, torce para mim. Então alguém podia até falar na frente, estou torcendo para você se danar, se lascar, né? Nas costas. E aí, irmãos, quando eu fui fazer o quinto exame, aí eu comentei com a minha esposa, falei assim, eu vou falar com ninguém, só com Deus e com você, que é a minha esposa. Ela falou, eu vou estar em oração. Eu falei, mais ou menos tantas horas é o exame. Nós somos mais ou menos 10. Eu vou ser ou o segundo ou o terceiro. Provavelmente o terceiro, porque aí eu posso conversar com o primeiro. O que eles estão pedindo no trajeto. E aí ele me informa, e aí eu vou. Então, vai começar 9. Eu creio que mais ou menos, são muito pontuais, eu creio que mais ou menos entre 9h10 a 9h20 eu vou estar no exame. E foi mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Quer dizer, não falei nada com ninguém, só com Deus e a minha esposa. E ela falou, eu vou entrar em oração a partir das 9, para que a sua decisão seja certa. E aí, foi o primeiro. Eu tinha falado com o instrutor, você é o segundo. Aí quando a pessoa estava vindo, ele disse, é você agora, Marcos. Eu falei, não, eu vou ser o terceiro. Eu vou ser o terceiro. Ele tudo bem. Eu fui corajoso lá, não, eu vou agora, não vai deixar comigo. Então vai, meu Deus. E o cara foi o segundo. Aí quando o primeiro que foi, eu conversei com ele, o que eles estão pedindo no trajeto? O que eles estão falando? Qual o trajeto está sendo feito? Eu tirei carteira em Contagem, lá no centro de Contagem. Aí falou, o trajeto é aquele, tal, que a gente já fazia antes, no pré-exame. Ah, tá. Então, falei com o instrutor, pode deixar que o terceiro sou eu. Eu fui o terceiro. Aí passou eu, terceiro, e o que foi o quarto, depois de mim. O primeiro não passou, o segundo não passou, e o quinto até o 10º não passaram. Só eu, que fui o terceiro, e o que foi depois de mim, o quarto. Porque Deus disse, a unção que estava sobre você permaneceu no carro. E o que entrou depois pode receber essa bênção. Pode receber essa bênção. Mas a estratégia. Então tem coisa que às vezes para conquistar tem que ter estratégia. A estratégia da Rebeca deu certo. Deu certinho. O Isaac caiu como um patinho. Abençoou o filho errado. Abençoou Jacó no lugar de Esaú. E assim, Jacó é abençoado com esta bênção. Só que para esta bênção, igreja, fazer efeito, para esta bênção acontecer, porque é a mesma coisa aqui, que a gente orar, Deus abençoa todos que estão aqui nesta manhã, derrama a tua bênção que pode mudar tua vida, tua história, fazer isso e mais aquilo e aquilo outro. São palavras que eu estou dizendo, são palavras que eu estou mencionando, são bênçãos que eu estou dizendo, como o pai disse para Jacó, mas na hora de abençoar, quem vai te abençoar é Deus. Quem vai fazer a bênção acontecer é Deus. Quem vai fazer a cura acontecer no teu corpo é Deus. Quem vai abrir a porta é Deus. Quem vai te dar livramento é Deus. Quem vai te prosperar é Deus. Eu posso só falar. Como Isaac falou para Jacó. Agora Jacó tinha que tomar o quê? Posição. E foi justamente aqui que ele toma posição que ele teve que fugir. Criou Esaú. Quando chegou lá e levou o prato. Pai, eu quero te dar o prato. Eu peraí, eu já abençoei. Eu não abençoei para Jacó.
E aí o Esaú ficou bravo, nervoso. Eu mato Jacó. Começou a ter um conflito muito sério dentro daquela casa. Até o ponto que Isaac mandou chamar Jacó e disse: Jacó, vai para Padã-Arã. Padã-Arã quer dizer caminho entre rios, caminhos da Mesopotâmia, lugar da quebra da maldição, ou maldição, da quebra da barreira entre o homem e Deus. Quebra de barreira. Vai e lá você vai encontrar o irmão da tua mãe. E ali o seu tio. Fique lá. E das suas filhas, escolhe uma para ser tua esposa. Não pegue nenhuma mulher da nossa redondeza como esposa, mas só de lá. Aí o Jacó pega e vai embora para esse lugar. Mas quando ele está no meio do caminho, fugir, as coisas foram acabando. As coisas que ele levou foram acabando. Até ele chegar nesse lugar chamado Luz. O sol já estava se pondo. E ele então pega uma pedra, põe ali para dormir. Mas quando ele dorme, o Senhor lhe aparece em sonho e começa a conversar com ele. Começa então a falar com ele, falando sempre no futuro. Essa terra que você está deitado, eu darei. A tua família, eu farei. Por quê? Porque até aquele momento, Jacó não tinha nada a ver com Deus. Ele não tinha nada a ver com Deus. Ele queria a bênção da primogenitura, mas agora a bênção para ser realizada era Deus. O pai falou, profetizou, mas quem ia executar a bênção era o Senhor. Então, Jacó, que juntamente com a ajuda da mãe, enganou o pai, então agora, para onde a gente enganar? Tinha que tomar posição e tomar atitude. Tomar atitude. E Deus então me fala: farei, darei, será. Eu vou estar com você, vou fazer você voltar a este lugar, até cumprir aquilo que eu te prometi. Que eu vou dar. Mas Jacó precisava de assumir uma vida com Deus. Então Jacó desperta, lá no versículo 16. Quando Jacó despertou do sono, disse: na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não sabia. E temendo, quer dizer, com temor, com reverência extrema, ele disse: quão temível é este lugar! É a casa de Deus, a porta do céu. A cidade chamada Luz, ele deu o nome Betel. Luz significa lugar da revelação, lugar do esclarecimento, lugar que Deus o revela como Deus de Abraão, como Deus de Isaac. Porque Abraão, como foi chamado, se entregou. Isaac nasceu no berço e viveu. Mas Jacó não tinha isso. Jacó não vivia uma vida com Deus. Então o Senhor, naquele momento, Jacó começa a tomar sua atitude. Quando ele acorda pela manhã, de madrugada, pega a pedra, coloca ele no pé, o azeite que estava com ele derramou sobre ele e diz: se o Senhor for comigo na jornada que eu empreendo, nessa caminhada que eu tenho, até cumprir aquilo que eu tenho proposto, me guardar, me proteger. Se o Senhor não deixar faltar comida, faltar roupa, e que eu volte em paz para a casa do meu pai. Ele queria essa bênção, voltar em paz para a casa dele um dia. Aí ele toma uma decisão tríplice. Qual é a decisão
Então o Senhor será o meu Deus. O Senhor vai ser o meu Deus. Isso quer dizer que até aquele momento, Jacó não tinha o Senhor como Deus da sua vida. Essa pedra que eu coloquei em coluna será a tua casa. Aqui vai ser a tua casa. A tua casa vai ser aqui. Um compromisso com o reino de Deus na terra. E de tudo que o Senhor me conceder, certamente eu darei o dízimo. Devolver o dízimo, irmão, é reconhecer que Deus é dono de tudo, inclusive da nossa vida, dos nossos sonhos, dos nossos projetos. Que Deus é o dono que comanda todas as nossas coisas. Ele que dá a direção a todas as coisas. É o Senhor. Então, quer dizer, Jacó não tinha Deus como Senhor em sua vida, não tinha compromisso com Deus e nem reconhecia que Deus era dono de tudo. Foi a partir daquele momento que ele tomou a sua posição que a sua vida começa a mudar. Então, se você quer que o Senhor ele venha mudar a tua vida, te conceder aquilo que você sonha, projeta, deseja alcançar na vida, então, primeiro, tenha o Senhor como Deus da tua vida. Para nós, no dia de hoje, é aceitar o seu Filho Jesus como Senhor e Salvador. Segundo, tem um compromisso com o reino dele na terra, que Deus, a partir desse momento, ele vai contar com você. Para que o reino dele possa continuar sendo estabelecido, expandido e ampliado. Ele vai contar com você. Tem um compromisso com ele. Tem um compromisso com esse reino. É mais ou menos como eu mencionei na minha oração para esse mês. Deus, que seja o mês de salvação de muitos. Que eu seja o responsável por isso. Que eu seja o responsável por isso. Que eu tenha a responsabilidade de muitos voltarem para o Senhor, reconhecer o Senhor como Deus. E terceiro, reconheça que Deus é dono de tudo, da sua vida, do seu sonho, dos seus projetos. Seja fiel a Ele. Porque a nossa fidelidade ao Senhor se demonstra na devolução dos nossos dízimos. Quando a gente devolve com fidelidade. Porque tem gente que devolve para ter o nome. A ficha não fica em branco, mas nunca faz com fidelidade. E dízimo, irmão, é do grupo. O dízimo não é do líquido, não, é do grupo. Eu ganho 1.000. Aí com os descontos, fica 800. Vou dar dízimo de 800 por milhão. O dízimo é do grupo. E chega a nossas mãos. Eu reconhecer na minha fidelidade que o Senhor é dono de tudo, inclusive da minha vida. Então eu entrego a Ele. Pode ter certeza que o Senhor vai te dar paz, que Ele vai te abençoar com sonhos, porque sonhos é dos meios que Deus trata conosco, mas sonho também é um dos meios que a gente projeta a nossa vida. Por exemplo, eu tenho um sonho de quê? Ser superintendente, tenho um sonho de pisar em Israel, a Terra Santa. É sonho. Sonho de conhecer Anjo dos Tempos, que é a sede internacional da nossa igreja, que fica em Los Angeles. Tem um sonho. E só Deus pode nos ajudar a chegar lá. Quando a gente é fiel a Ele, Deus também é fiel conosco. Amém? Amém? Senhor Deus, a Tua palavra foi trazida e revelada no nosso coração. E eu te agradeço, ó Pai, por este momento, sabendo, ó Deus, que o Senhor fez como Jacó, na estratégia armada por Rebeca. O Senhor também tem a sua estratégia
para fazer de nós vencedores, como fez com Jacó, através, ó Pai, da sua atitude e decisão de ter o Senhor como Deus da tua vida, teu compromisso com o teu reino na terra e de reconhecer que o Senhor é dono de tudo. A sua vida começa a mudar ali, e que a nossa vida, que já tem sido mudada, continue, porque nós não podemos ficar no meio do caminho, mas nós temos que cumprir o propósito pela qual nós nascemos, crescemos e estamos vivendo. Em nome de Jesus, para a tua glória, nós oramos. E assim eu abençoo a você que participa deste culto, que esta água do lado do seu aparelho seja tocada pelo Senhor, que Ele possa fazer dela um remédio para a tua cura, para a tua saúde, para a tua libertação, mas também ela ser a unção que você precisa para viver o que Deus te fala agora, te ensina hoje, em nome